Olá, boa tarde, eu sou o Alfred. E eu sou a Camille. Nós somos estudantes da Roque Conceição Martins. E estamos fazendo esse trabalho para a disciplina de orientação de estudos da professora Daisy. Unimos duas histórias folclóricas, a do Romãozinho e a do Corpo Seco. A partir disso, criamos a nossa própria história, que trata o Corpo Seco como o pai de Romãozinho. Espero que gostem. Edith era uma mulher simples, nascida no interior e que tinha muitos problemas. Em busca de soluções, foi atrás do satanismo. Começou a fazer parte de uma seita onde praticava muitos rituais macabros e oferendas e sacrifícios. Em um dia de culto, ela reencontrou um amigo de infância, o Romário. Mas, para sua surpresa, ele estava lá para ser sacrificado. E ao vê-la, ele também a reconheceu e imediatamente lhe implorou pela sua ajuda. E Edith se sentiu muito comovida, só que ela sabia que se ajudasse, ela seria perseguida. Mas mesmo assim, ela ajudou e enfrentou todos os membros do grupo e fugiu com o Romário. Ele estava muito machucado e não poderia voltar para casa, pois agora ele era um fugitivo da seita e com certeza eles iriam atrás dele para matá-lo. O mesmo cabe a Edith. Então, os dois foram se esconder num velho chalé da avó de Edith, que ficava no meio da floresta. Os dois não tinham outra escolha a não ser ficar por ali. E então eles ficaram, e se passaram semanas, dias, meses, e até que surgiu algo entre eles, surgiu um amor. Porém, desde sempre o Romário dizia que para eles darem certo, ela teria que abandonar de vez o satanismo e nunca mais fazer nenhuma maldade, nenhuma magia, nem nada do tipo. Passando alguns meses, ela engravidou e ficaram muito felizes. Até que um dia Romário viu Edith fazendo um feitiço. Ele não gostou nada. Eles brigaram e ele disse que se ele visse ou soubesse que ela estava fazendo magias ou feitiços, ele iria embora e não voltaria mais. E se passou muitos anos, e o filho do casal, o Romãozinho, já estava com 7 anos. Ele era uma criança muito bagunceira, mas era um bom filho. Ele ajudava em casa e não se metia em nenhuma confusão. Mas Edith tentava e não conseguia sair do satanismo. E mesmo com os avisos do marido, ela continuava fazendo suas magias. E ficava cada vez mais perigoso. Ela fazia tudo muito bem escondido, por isso que ninguém percebia nada. Porém, um dia Romãozinho estava brincando de explorar e encontrou o lugar onde sua mãe fazia os rituais. Sem entender, ele chamou o pai, que ao ver ficou incrédulo, muito revoltado, e foi tirar satisfação com Edith. E de lá começou uma grande discussão. E discutindo, ele ia arrumando as malas e o seu filho para ir embora. Pois há anos ela mentia para ele e poderia ser perigosa para o filho. Edith, enfurecida por ter sido pega, começou a praguejar e em meio ao caos lançou uma maldição dizendo: Romário e Romãozinho, homens da minha vida, que tanto amei e hoje se revoltam comigo, pois lhe digo uma última vez, os dois serão meus bonecos, e nunca morrerão e não terão perdão, e agora amaldiçoado estão. Não deu nem tempo de responder. A maldição tomou conta deles. Romário perdeu todos os nutrientes do corpo, ficando seco, e Romãozinho ficou imortal, feito para fazer os outros sofrerem para sempre, e ele também. Se tornaram escravos de Edith, e sem consciência própria, obedeciam todas as ordens dela. Eles estavam fazendo muitas maldades por ordem de Edith. E em um desses trabalhos, o pai e o filho foram mandados para arrancar o coração de uma velha bruxa que vivia na floresta. Essa bruxa, ela era muito inteligente e também era satanista. Ela morava muito longe deles, então eles teriam que fazer uma longa viagem e uma boa caminhada até chegar até ela. E já que eles estão inconscientes e apenas seguem ordens de Edith, eles não tinham muito cuidado, e no começo da caminhada perderam seus sapatos e chinelos.
estavam descalços, totalmente acabados fisicamente, e isso era muito visível. Por sorte, eles moram em um lugar de pouca população, um lugar afastado, e não precisariam passar por muitas pessoas até chegar na bruxa. Mas, durante a viagem, um homem que estava de carroça, sendo levado por um cavalo, viu os dois e estava preocupado com o estado deles. E chegou perto, desceu para perguntar se eles precisavam de ajuda, oferecendo água numa jarra. Os dois não tiveram reação e ficaram encarando o homem, e o homem ficou com muito medo. E, sem entender nada, perguntou novamente se eles estavam bem. Ele chegou mais perto e colocou a mão no ombro de Romário, que foi o pior erro de sua vida. Quando ele encostou a mão no ombro de Romário, Romário o matou de forma muito cruel a pancadas. Pois quem tocasse nele teria que morrer. E seguiram viagem, deixando o homem morto e a carroça abandonada com o cavalo, e foram como se nada tivesse acontecido. Tempos depois, ele passava por outra pessoa, um homem e uma mulher, mas diferente dessa vez, os dois passaram longe, com medo e cochichando sobre o garoto, que era apenas uma criança, descalço na rua de terra, um homem magro, seco e fraco, sozinhos num lugar tão afastado. Mas, chegando perto da casa da bruxa, em uma rua que ninguém anda, praticamente já de noite, em um lugar onde as plantas e árvores aparentavam estar mortas, um clima tenso e pesado, um lugar estranhamente quieto que traz uma falsa sensação de paz, e os dois vão. Chegando perto da porta, os dois já estavam preparados para o ataque. E em poucos segundos, eles destroem a porta com muita facilidade e entram rapidamente procurando pela bruxa. Mas dentro da casa estava acontecendo algo muito estranho. A casa era muito maior por dentro, era gigante, e Romário, depois que deu 2 passos, caiu de joelhos. E seu filho, com sede de sangue, cai logo em seguida, e os dois desmaiaram. Quando estavam abrindo os olhos novamente, estavam os dois presos numa cadeira, de frente para a bruxa, que receitava algum tipo de feitiço, que emanava uma grande luz roxa, uma fumaça preta dificilmente visível, e manipulando a fumaça, coloca dentro de Romário, e quando ele se dá conta, ele começa a recuperar sua memória e sua consciência. A bruxa tinha desfeito a maldição de Edith. Eles estavam em um porão onde as paredes eram feitas de ossos humanos, que estavam todos pintados com letras estranhas, pelo visto para saber que Edith não saiba o que está acontecendo. O coração de Romário acelerou muito. Ele não lembrava o que tinha acontecido nem como tinha chegado lá. Ele estava morrendo de medo da bruxa, que, lendo as suas memórias, contou o que aconteceu detalhe por detalhe. Romário ficou chocado e implorou por perdão. Ele pediu para a bruxa tirar a maldição dele e do seu filho. Só que a bruxa riu. Mas ela disse que vai ajudar, com uma condição. Terá que matar Edith para tirar a maldição de seu filho, que estava quase sucumbindo à destruição e à maldade. Dentro de Romário nasce uma vontade de justiça como fogo. Ele promete uma estranha bruxa um acordo e estava mentalmente pronto para matar Edith. Uma feição de ódio acompanhada de lágrimas. Ele teve que ter muita força. A bruxa dá a ele resistência absoluta contra as maldições de Edith, além de um cristal que ele terá que apontar para Edith para se matá-la. Mas quando ele toca no cristal, ele sente um oceano de maldade e poderes emanando do cristal. Ele sabia que aquilo não era brincadeira. Aquela bruxa não era uma simples ou qualquer bruxa. Então ele volta, correndo, suando, com uma respiração ofegante, com medo, mas sua determinação para salvar seu filho e a coragem e força de justiça fez ele superar o medo e aguentar a levar aquele cristal que emanava muita coisa. Então ele chegou à casa de Edith, muito mais rápido do que ele mesmo esperava. Já chegando, ele entrou com tudo pela porta, e naquele mesmo instante Edith soube e lançou um feitiço contra ele. Ela mandou um espírito que, com uma flecha de fogo, tenta furá-lo. Só que, quando a flecha toca, o espírito morre no mesmo segundo. E ele, sem pensar 2 vezes, aponta o cristal para ela.
Mas quando aponta, do cristal sai uma fumaça vermelha e densa, que cerca Edith e consome ela no meio da fumaça. E no chão, embaixo de Edith, abre-se um buraco, onde uma mão gigante pega ela, tacando fogo na casa inteira, puxando ela para baixo, onde acontece um terremoto, um som estrondoso e absurdo. Assim o Romário sai correndo da casa, e depois que ele sai e olha para trás, lá já não tinha mais uma casa. E os sons, os barulhos e as fumaças, as sensações estranhas de desconforto simplesmente sumiram. Não tinha mais nada. Na casa só tinha mato alto e seco. É como se aquilo tivesse sido apagado da existência. Romário então volta para a casa da bruxa que também tinha sumido, mas seu filho estava deitado na grama dormindo confortavelmente. E quando Romário pega o seu filho, ele acorda e pergunta o que aconteceu. Romãozinho estava bem vestido e bem alimentado. E Romário já não estava mais com medo ou fraco. Ele estava renovado e quando Romãozinho perguntava sobre o que aconteceu, ele agradeceu àquela estranha bruxa que o ajudou. Chorando, ele fala para seu filho que algo muito bom aconteceu. E segue a única rua de terra que tinha lá e recomeça sua nova jornada de vida. Romário sabe que ninguém acreditará nessa história, mas está totalmente agradecido pela bruxa, aquela velha bruxa, e sempre repete um ditado, que aquilo que não oferece perigo a você é muito mais perigoso do que você acha que é perigoso. E essa foi a nossa história. Espero que tenham gostado. E tenha uma ótima tarde. Por favor, não ache isso vago.